Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. O assédio eleitoral no trabalho é uma das preocupações das instituições responsáveis pela disputa da campanha eleitoral para prefeito e vereador em Alagoas. Esse é um dos temas desta edição de Contextualizando, que entrevista Fausto Magni Davi Alves, juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Doutor Fausto, muito obrigado pela presença aqui no nosso Contextualizando. Para começar, eu gostaria de saber como, tecnicamente, se poderia definir o assédio eleitoral. Muito bem, Flávio. O assédio, na verdade, é qualquer conduta, não é, em que uma pessoa, no caso o assediador, tenta incutir em outra um engajamento subjetivo, né, para que essa outra pessoa, a vítima, ela passe a tomar uma atitude que não necessariamente é a que ela gostaria, influenciada por essa conduta anteriormente feita pelo assediador. No caso do assédio eleitoral, não é? No ambiente de trabalho, esta conduta, teoricamente, é praticada por algumas empresas, alguns empregadores, que, aproveitando do seu poder de mando, de superioridade hierárquica, né, tenta incutir na mente dos trabalhadores a opção do voto, não necessariamente do trabalhador, por vezes do próprio empregador, né? Então, este assédio, ele veio mais à tona nas eleições de 2022, em que a mídia divulgou alguns pontos, né? Algumas grandes empresas que faziam esse tipo de assédio. E exatamente com o intuito de combater esse assédio, as instituições, né, o Tribunal Regional Eleitoral, juntamente com o Ministério Público Eleitoral, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público do Trabalho e também o Tribunal Regional do Trabalho, firmaram um termo de cooperação técnica para tentar evitar esse assédio nas relações de trabalho. Quais são as principais definições desse termo de cooperação técnica? Muito bem. O termo de cooperação técnica, ele tem por objetivo divulgar perante os empregados e a sociedade em geral o que seria o assédio eleitoral, especificamente no ambiente de trabalho, para que esses empregados, essas pessoas que se sintam assediadas, elas possam procurar os meios de comunicação oficiais trazidos tanto pelo Tribunal Regional Eleitoral como o Ministério Público do Trabalho, para que elas possam denunciar essa prática. Essa prática, ela pode ocorrer de uma forma muito sutil ou ela pode ocorrer de uma forma mais explícita, né? Então, ela pode vir desde da admissão no emprego, como a realização de reuniões, né? A ameaça de perder cargos de chefia, perder remuneração, desde que o empregado não se coaduna com aquela opção de voto estabelecida pelo empregador. Por informações que a gente tem, a situação é um pouco mais complicada, não na empresa privada, mas principalmente no setor público. Isso é do conhecimento também do TRE? Infelizmente, nas eleições municipais, não é, em que nem todos os servidores, os que trabalham nas prefeituras, são concursados, muito destes têm contratos temporários de trabalho, este assédio costuma ser realizado com mais afinco, realmente, mas, volto a dizer, os canais oficiais estão à disposição da população para que, caso se sintam, de alguma forma, assediados, procurem ou o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Eleitoral ou o próprio Tribunal Regional Eleitoral, que as providências serão adotadas. Uma preocupação para quem está sofrendo esse tipo de assédio é exatamente ser punido com a perda do emprego. Ou, no caso, a perda do cargo, quando é ocupante de cargo comissionado. Existe garantia para a pessoa que fizer um tipo de denúncia como essa, preservar a sua identidade? Muito bem. Como nós já discutimos aqui, o ideal é que as prefeituras realizassem concursos públicos e que os seus servidores fossem efetivamente concursados, não é? Infelizmente, talvez como uma forma de manter esse estado anterior, se contrata temporariamente, não é? Pessoas para alguns cargos secundários das prefeituras. Estes cargos, esses empregos, eles não têm a garantia porque, teoricamente,
não poderiam existir por longos períodos. A lei delimita o período em que esses contratos temporários eles podem existir, só que eles são prorrogados indefinidamente. Entendo a cautela, muitas vezes o receio da população, dos funcionários da prefeitura, porém, votar de uma forma viciada não é exercer a cidadania, é perpetuar uma situação que provavelmente não vai trazer nenhum benefício para a sua própria comunidade, para a sua própria cidade. Evidentemente que o interessado principal, que é o candidato, no caso dessa eleição, ou a vereador ou a prefeito, ele raramente participa diretamente desse tipo de atividade. O gestor público ou o empregador, pessoas ligadas a ele, candidato, né, que faz esse tipo de abordagem, esse tipo de assédio. Eu pergunto ao senhor, existe algum tipo de punição, não para o candidato no caso, mas para o gestor ou para o empregador que pratica o assédio eleitoral? Sim, existe punição. Não é? Isso aí pode passar desde de eventual ato de improbidade administrativa mesmo, caso o gestor tenha ciência e tenha agido de forma dolosa, até mesmo punições na esfera eleitoral. Outra coisa que, pelo que a gente tem conhecimento, principalmente no caso da área pública, o gestor organiza eventos de apoio a determinados candidatos e muitas vezes exige até lista de presença. Então, que a pessoa ocupa um cargo de forma precária ou comissionado mesmo, um cargo de confiança, né? Ele é obrigado a participar, inclusive assinar a lista de presença. É uma coisa muito complicada e muito, digamos assim, muito chato, né? Para quem sofre esse tipo de assédio. É muito complicado mesmo. A própria lei das eleições, ela traz uma série de condutas vedadas, né? Que proíbe o gestor alguns atos em períodos que antecedem a eleição, exatamente para tentar diminuir essa exposição do gestor e esse constrangimento que o gestor eventualmente cause nos seus subordinados. Na eleição deste ano, existem casos concretos de assédio eleitoral que tenham chegado ao conhecimento da Justiça Eleitoral? Eu ainda não tenho notícias de que tenha sido comunicado. Mas, volto a dizer, o termo de cooperação foi firmado recentemente, foi firmado no dia 2. Então, eventualmente pode ter chegado algumas denúncias junto às outras instituições que firmaram esse termo de cooperação técnica e que ainda não seja do nosso conhecimento. Mas, que eu saiba, ainda não veio essa denúncia aos órgãos. Outra questão é com relação às notícias falsas, as chamadas fake news. O que é que o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Alagoas e as instituições que trabalham em termos cooperados, né, com o TRE têm feito para punir as fake news? Muito bem. O Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Alagoas, desde o ano de 2021, salvo engano, tem uma comissão permanente de enfrentamento à desinformação, a conhecida fake news. O objetivo dessa comissão permanente ao fim e ao cabo, orientar. Né? Então, assim, desde internamente, o próprio tribunal, como também buscar orientar a população, que confira nos canais oficiais se aquela notícia realmente é validada ou não, que não passe a propagar a desinformação. Né? Então, assim, são feitas campanhas pelo setor de comunicação do TRE, propiciando que as informações difundidas sejam aquelas realmente verídicas, não é? Que estejam nos sites oficiais, para que a população não se sinta enganada, muitas vezes com informações falsas que a induzem a condutas que ela poderia ou não poderia fazer e que são vedadas ou estimuladas por essas desinformações. E quais são as consequências, Dr. Fausto, para aquelas pessoas que fazem essa propagação de notícias falsas? E pergunto também com relação aos veículos que são utilizados para as pessoas fazerem isso. Muito bem. As notícias falsas, a desinformação, ela pode ser combatida tanto por meio de representações, e aí nós temos os partidos políticos, os candidatos, o próprio Ministério Público Eleitoral, que pode denunciar essas notícias falsas,
E aí, no caso, essas notícias, acaso constatadas a desinformação, a descontextualização dessa notícia com a veracidade dos fatos, elas são excluídas por meio de comunicação aos provedores de internet. Fora isso, como eu já disse, tem essa comissão permanente, que atualmente é presidida pelo desembargador eleitoral Milton Ferreira, que tem parceria com as instituições de segurança e a própria OAB para combate à desinformação. E como definir o que é falso ou verdadeiro nessa época de inteligência artificial? Está cada vez mais difícil, não é? A gente definir é uma linha muito tênue, né? Porque a tecnologia ela avançou de uma forma tão abrupta e ela não é vedada na utilização da campanha eleitoral, mas deve ser utilizada de forma responsável. Realmente, algumas ferramentas de inteligência artificial dificultam e muito a constatação do que seria desinformação. E volto a dizer que é necessário, então, procurar os canais oficiais e não propagar notícias que a pessoa não tenha plena certeza e que tenha checado essa informação nos meios apropriados. Como é que se dá, ou como se poderia dar a reparação para a pessoa que é prejudicada com a propagação de notícias falsas? Muito bem. No âmbito eleitoral, o candidato, acaso prejudicado com as notícias falsas, ele tem direito à resposta, não é? Ao direito de resposta, acaso propagada uma notícia falsa. E ultrapassando o espectro eleitoral, nada impede que essa pessoa que se sinta prejudicada ingresse criminalmente, caso a sua honra tenha sido ofendida, ou até mesmo civilmente, procurando uma reparação por danos morais que tenha sofrido em virtude dessa notícia falsa. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando a nossa entrevista com Fausto Magno Davi Alves, juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando pela TV Pajuçara. Aqui comigo, Fausto Magno Davi Alves, juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Doutor Fausto, no bloco anterior a gente encerrou falando sobre as notícias falsas e o uso da inteligência artificial nessa fase que estamos vivendo, que está sendo uma prática muito constante, infelizmente. Eu lhe pergunto, os órgãos fiscalizadores, incluindo a própria Justiça Eleitoral, eles estão capacitados tecnicamente para isso, para enfrentar a inteligência artificial? Sim, posso garantir que sim. O Tribunal Regional Eleitoral, ele tem um setor de tecnologia que também tem o suporte do próprio Tribunal Superior Eleitoral. E as forças de segurança, por exemplo, a Polícia Civil tem uma delegacia especializada em crimes cibernéticos. A Polícia Federal também tem um know-how com relação à apuração desses crimes, que são instituições, como eu disse, que fazem parte dessa comissão permanente de enfrentamento à desinformação. E quais são, no âmbito da Corregedoria do TRE, as ações principais programadas para essa eleição? Muito bem. A eleição é um processo muito complexo e longo, não é? Na verdade, depositar o voto na urna é só o último ato de uma árdua tarefa que os servidores, servidoras, juízes, juízas e a cúpula do tribunal adotam e trabalham de longa data. Então, assim, algumas condutas, algumas ações vêm sendo praticadas há algum tempo, seja para dar maior visibilidade a alguns cidadãos, talvez um pouco, que tenham ficado um pouco escanteados. Então, por exemplo, eu poderia citar uma ação da Corregedoria, que posteriormente foi abraçada pela presidência do Tribunal Regional, com relação à emissão de títulos em aldeias indígenas e em quilombos. Então, eu pesquisei esse número antes de vir para cá. Em junho de 2023, havia cerca de 200 índios com títulos. Após essa ação, esse número subiu para mais de 3.000 títulos. Então, assim, é uma ação de cidadania, uma política positiva do Tribunal de Justiça, não é?
Recentemente, a intenção do Tribunal de Justiça também é que alguns locais de votação sejam conduzidos por pessoas com deficiência. Toda a mesa será conduzida por pessoas com deficiência. Estamos trabalhando para que isso aconteça, né? Paralelamente a isso, a Corregedoria emitiu um provimento a fim de estabelecer limites e definir situações com relação ao poder de polícia dos juízes na propaganda eleitoral. Bom, nos últimos 2 meses, né, pelo menos 2 casos de violência política aconteceram aqui no estado de Alagoas, em cidades do interior. Crimes com característica de crime de mando, com conotação política. Eu pergunto ao senhor até que ponto isso preocupa, esse clima de violência preocupa a Justiça Eleitoral e de que forma ela tem se preparado para coibir. Assim, toda a nossa conversa, ela perpassou pela liberdade do voto, não é? O voto ele deve ser exercido de uma forma livre e sem qualquer amarra. É claro que a violência é algo que preocupa, né? Recentemente, o Tribunal Regional Eleitoral fez uma reunião com as forças de segurança pública, a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, o próprio Exército e a Marinha, onde foi apresentado o plano de segurança. E as forças policiais entenderam estarem todas capacitadas para propiciar, seja antes, durante e pós-eleição, o livre exercício do voto pelo cidadão, garantindo a segurança. Contudo, acaso não sejam suficientes, a legislação permite que os juízes, entendendo a necessidade de forças federais, façam essa solicitação à presidência do TRE, que após o procedimento cabível, se entender necessário, remete ao TSE e pode ou não ser deferida a utilização de forças federais, acaso a temperatura em algumas cidades suba demasiadamente e se sinta mais confortável a utilização dessas forças para a realização das eleições. Em termos gerais, qual a maior preocupação da Justiça Eleitoral na eleição deste ano? A Justiça Eleitoral brasileira, ela prima pela celeridade, né, na apuração e pela lisura do processo. Então, já foi sepultado qualquer dúvida com relação à rigidez das urnas eletrônicas, já se mostraram 100% confiáveis, aliás, nunca deixaram de ser 100% confiáveis. Então, o que se pretende nessa eleição é que a apuração se dê de forma rápida. Não por outro motivo, o TRE de Alagoas está disponibilizando uma série de pontos de transmissão remoto para dar agilidade nessa apuração e que os municípios saibam com a maior brevidade possível quem serão os seus prefeitos e vereadores nos próximos 4 anos. Bom, aqui no Brasil, de uns anos para cá, o menor, ou a menor, né, a partir de 16 anos de idade, já pode votar, né? Inclusive é um trabalho que a Justiça Eleitoral tem feito no Brasil inteiro de captação desse eleitor, apesar de não ser obrigado a votar, mas é um direito que o jovem tem. E eu pergunto ao senhor, vamos supor que um cidadão nessa faixa de idade, de 16 a 18 anos, ele indo votar, ele na sessão eleitoral ele pratica algum tipo de crime eleitoral. O que é que pode acontecer com esse jovem ou com essa jovem? Boa pergunta. O jovem entre 16 e 18 anos incompletos, na verdade, ele não comete o crime, né? Assim, ele teoricamente, acaso o fato cometido por ele se enquadrasse dentre algumas condutas previstas no Código Eleitoral, ele estaria cometendo um ato infracional. Então, neste caso, ele será conduzido à presença do Ministério Público, que compete verificar acerca desta gravidade do ato cometido e aí vai adotar as providências trazidas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Pode representar esse adolescente, propor alguma medida ou simplesmente
Perdão, eles podem representar este adolescente, pode propor alguma medida socioeducativa, chamada de remissão própria ou imprópria, que seria um perdão, cumulado ou não com alguma medida socioeducativa, a depender da gravidade do ato praticado por esse adolescente do momento do voto. Outra questão que já está começando a aparecer, né, é com relação ao indeferimento por parte da Justiça Eleitoral de algumas candidaturas. Não é só aqui em Alagoas, no Brasil inteiro. Eu pergunto ao senhor o que é que mais contribui, o que mais determina para que seja indeferida uma candidatura. Flávio, para a pessoa se candidatar, ela deve suprir alguns requisitos trazidos tanto pela Constituição quanto pela legislação ordinária. Então, no caso de prefeito, a pessoa só pode ser reconduzida uma vez ao cargo. Então, se ela tentar pela segunda vez, a candidatura vai ser indeferida. Se houver, neste âmbito, ela não pode concorrer com pessoas que sejam parentes, porque haveria uma incompatibilidade cruzada. Se ela já foi condenada por um órgão colegiado a algum crime, ela se torna inelegível. Então, o candidato ele tem que suprir uma série de requisitos se o candidato tem que ter domicílio eleitoral naquela comunidade durante um determinado período de tempo. Suprindo todos esses requisitos, o candidato ele pode se candidatar e buscar o cargo que almeja naquela comunidade. O que é que caracteriza o domicílio eleitoral? Muito bem. O domicílio eleitoral ele é um conceito mais aberto do que o domicílio civil, como se diz, né? O domicílio civil é o local onde a pessoa está com ânimo definitivo, onde ela efetivamente mora, vamos dizer assim, vamos deixar mais claro. O domicílio eleitoral, ele é mais amplo, então a pessoa pode ter domicílio eleitoral sem necessariamente morar naquele município, desde que ela tenha vínculos afetivos, desde que ela tenha vínculos laborais. Então, são outras circunstâncias que podem caracterizar esse domicílio eleitoral. Por vezes, cidades praianas, por exemplo, têm uma quantidade de eleitores que às vezes suplanta até mesmo a quantidade de habitantes, porque períodos de veraneio, as pessoas vão para lá, tem casas de praia, tem vínculos afetivos com aquela localidade e isso pode, eventualmente, claro, caso a caso deve ser observado, ensejar a caracterização do domicílio eleitoral. E como é que está sendo tratado no âmbito da Justiça Eleitoral a questão da chamada ficha limpa? O candidato ficha limpa ou ficha suja? Foi o que eu disse, é uma das condições de inelegibilidade, não é? Aquele candidato que já foi condenado por uma sentença, por um órgão colegiado, ele fica inelegível pelos próximos 8 anos, salvo engano. Então, este candidato condenado, ele não pode ser considerado ficha limpa e fica proibido de concorrer ao pleito. Em relação, doutor Fausto, à propaganda eleitoral, quais são as principais restrições? Muito bem. A propaganda eleitoral, ela está definida na resolução do TSE e na lei das eleições e passou a ser permitida a 15 de agosto, salvo engano. Antes disso, não poderia ter propaganda eleitoral, porque é considerada uma propaganda fora do tempo, já seria um proibitivo, uma restrição. A propaganda eleitoral, ela deve seguir os parâmetros trazidos nessa resolução. Então, não se pode fazer propaganda eleitoral, por exemplo, por meio de outdoors, mini-trios, que é uma prática muito comum. O candidato deve estar presente, não pode simplesmente contratar o mini-trio para ficar rodando, como acontece com frequência. O candidato deve estar presente, deve estar discursando. Então, o TRE, inclusive, lançou uma cartilha trazendo o que se pode e o que não se pode fazer a título de propaganda eleitoral que está disponibilizado aos candidatos. Como fazer para justificar a ausência no dia da eleição? Muito bem. É bom deixar claro que o voto, ele é obrigatório. Isso. Então, a regra é que as pessoas votem. O voto é facultativo para os analfabetos, as pessoas maiores de 70 e os menores de 18 anos. Quando a pessoa não está no seu domicílio eleitoral, não é? Ela pode justificar este voto, seja por um aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral, chama o e-Título, que pode ser baixado nas plataformas, ou junto às mesas receptoras
em que vai ser feito este requerimento de justificação de voto. Doutor Fausto, para encerrar, que mensagem o senhor pode deixar para o eleitor alagoano? Gostaria de deixar a mensagem de tranquilidade, que o eleitor se desloque ao seu local de votação e exerça a sua cidadania por meio do voto, sem qualquer tipo de pressão, sem qualquer tipo de constrangimento, porque a Justiça Eleitoral vai garantir a lisura do processo eleitoral. Ok, nós agradecemos a presença do juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Fausto Magno Davi Alves, aqui em Contextualizando. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo fica por aqui. Um bom final de semana para todos.